está preparando um ofício para enviar para a CBF, né, relatando a nossa indignação, porque o sentimento que ficou na gente foi de revolta mesmo após a partida. A gente pretende solicitar que não só o árbitro, como o trio não trabalhe mais em jogos do Tupi, independente do nível da competição, porque, como eu disse anteriormente, ficou muito nítido que ele já veio para Juiz de Fora com a intenção de ajudar o Fortaleza a conquistar o acesso. Isso aí a gente não tem dúvida nenhuma disso. Foram erros grotescos e, se você analisar, não só o pênalti não marcado, o gol legal que foi anulado. Teve um lance do Faísca por volta dos 25 minutos do segundo tempo, que o Faísca sequer participou da jogada, sequer pegou na bola e ele deu um impedimento. A bola estava muito longe do Faísca, então isso mostra como já havia uma certa predisposição a dificultar as coisas para o Tupi. Então a gente vai enviar à CBF um ofício falando dessa indignação do Tupi, a postura da arbitragem durante toda a partida, após a partida, e a gente pretende que ele não trabalhe mais em jogos do Tupi. Qual o posicionamento do clube em relação à súmula que o árbitro relatou que houveram xingamentos e dificuldade também de chegar ao vestiário? Primeiro a gente precisa aguardar para saber se vai haver alguma denúncia do STJD. Se houver, a gente vai preparar a defesa, como é feito normalmente em casos como esse. Esperar primeiro essa denúncia para saber qual a tese que vai ser utilizada na defesa. Canoa, projetando o ano que vem, Mineiro, CSC, você fica no Tupi? Perguntar para a presidente. Posso responder? Pode. Já terminaram as perguntas em relação à coletiva está no final? Porque eu queria deixar para o final assim, alguma situação. Agradecer em especial aos nossos patrocinadores, né? Que foram assim, num momento assim, de muita emoção, os que mais nos ajudaram, né? Que estão aí às nossas costas, nossos parceiros. Sem eles esse campeonato não seria, né, possível. E aos meninos, né, e a comissão técnica toda. Com certeza foram assim, nosso esteio, né? E nós estamos negociando com eles, porque já chegou para nós que eles têm proposta para um time aí, e nós estamos negociando com ele, com o Tamirim, mas nós estamos assim com a cordinha aqui no pezinho, falando até do orçamento que nós temos para o ano que vem, fazendo um planejamento aí. Nós ficamos ontem o dia inteiro aqui em reunião pensando nisso. Eu sei que todas as pessoas, né, inclusive os atletas, que têm uma projeção e um trabalho bem feito, recebem propostas. Isso é natural. E não só os atletas, mas a própria comissão, os diretores, né, o supervisor, todo mundo que se destaca é procurado. E eles foram procurados até no meio do campeonato, quando o Tupi estava contra o Bragantino, entendeu? Então, assim, nós estamos aí buscando uma proposta para eles, porque eles vieram numa condição de início de parceiros também, nem foram de... E aí a gente está tentando essa negociação final aí. Eu acho que até o final da semana nós temos aí uma finalização para o projeto do Mineiro e até da Série C. E aí com certeza nós vamos divulgar tudo isso. Mas assim, não ficou claro se essa negociação está incluindo o Ailton. Pois é, tudo isso. O Ailton, eu tive uma conversa com ele hoje pela manhã e conversamos sobre várias coisas, né? Durante o que aconteceu durante a competição, sobre o trabalho que foi feito, mas sobre a permanência do Ailton ainda existe uma conversa. Não chegamos a nenhuma definição, porque ele quer ter um período agora de descanso, de curtir a família, e ele pretende esperar esse período. Eu sei que vai ser muito difícil segurar o Ailton, porque a campanha que foi feita aqui no Tupi, como a presidente falou, a valorização é inevitável. A gente tem conhecimento de clubes que já procuraram o Ailton, mas eu tenho certeza que o Tupi puder fazer
para que o Ailton permaneça em 2018 será feito. A não ser que o Ailton receba uma proposta muito superior que o Tupi não consiga cobrir, aí realmente fica complicado. Presidente, o Tribuna de Minas hoje traz uma reportagem dizendo que o clube Tupi utilizou, né, para levar os jogadores para os treinos para uma van que tinha sido doada pela Secretaria de Estado a uma associação aqui de Juiz de Fora para o transporte de pacientes do SUS. Queria saber se você tinha conhecimento dessa finalidade do veículo e qual que era o tipo de acordo que havia com o João do Caninho, se era uma cessão, se era uma permuta. Quando nós procuramos todos os setores em Juiz de Fora, né, para transporte público, para nos ajudar no transporte dos jogadores, nós estávamos indo com veículo próprio, né? Vocês sabem, nós tínhamos uma Kombi que fazia isso e até uma empresa que tinha uma parceria com o Tupi. Quando foi chegando no meio do campeonato da Série C, nós não tínhamos mais as permutas que nós tínhamos. E o João do Joaninho, ele é sócio do Tupi. E ele é amigo nosso e tudo. Ele falou, eu tenho uma van, até eu faço um tipo de atendimento que numas horas vagas a van fica disponível. E foi feita uma parceria que era viável tanto para ele quanto para nós. Como no estatuto dele prevê atendimento ao esporte, à cultura e à saúde, nós consultamos, né, várias situações, tanto o estatuto dele, a ele e a nossa, o estatuto, que não haveria como prejudicar nenhum nem outro, nos horários que ele não tinha o atendimento, que não prejudicaria ao que era destinado, ele poderia fazer alguns transportes para nós. Então foi feita essa parceria. Tanto que ele até explicou, eu depois li, conversando com o Moizinho, nós lemos a matéria que era, a gente fornecia uma parte do combustível, que nós temos um clube de permuta que fornece o combustível, passou a fornecer o combustível para a van, e a gente ajudava na parte do motorista, e aí ficou uma coisa viável para o Tupi. Alguns atletas iam quando tinha que levar algum ao médico também, então ficou uma parceria que não prejudicava nenhum nem outro. Tanto que a gente tomava conta disso. E depois, por fim, nunca prejudicou esse andamento dele. E quando ele precisava guardar a van, que uma vez sofreu até apedrejamento na garagem que ficava na rua, ele pediu para a Kombi ficar aqui no Tupi, sem problema nenhum, porque tem porteiro, fica aqui guardado, para ele não ter nenhum mais tipo até de roubarem a van. A gente cedeu aqui o espaço do Tupi, que o carro dos jogadores ficam aqui. Então, assim, era uma permuta. Não houve benefício de dinheiro de lado. Eu fiquei até surpresa, sabe? Porque quando a gente procura alguém que possa ajudar, ninguém ajuda. Mas na hora que alguém ajuda, parece que o Tupi é bandido, sabe? Hoje de manhã, eu até fiquei assim emocionado quando alguém falou assim, para ajudar o Tupi, ninguém ajuda. Na hora que alguém ajuda, tem sempre uma pedra no telhado do Tupi. Hoje eu vi também em redes sociais de gente falando, ninguém ajuda com transporte, ser sócio, com sócio torcedor, com nada. Mas na hora que aparece alguém que ajuda, esse coitado é apedrejado. Ah, mas é a secretaria. Eu acho que não houve desvio em momento nenhum, que as horas que ele ajudava nunca prejudicavam o horário que ele teria disponível para ajudar as pessoas. E por fim, ele mesmo estava passando dificuldades em manter a van para atender as famílias que ele atende. A gente colocava o dinheiro na van e ele conseguia ainda atender alguns. Eu acho que houve uma parceria sem prejuízo a ninguém. Eu acho que o problema do SUS não é ele também que vai resolver. O problema do SUS é um problema do país. Então, quem ele podia ajudar, a gente via que ele estava ajudando. E eu quero pedir desculpas se alguém ficou prejudicado em relação ao Tupi. Se ficou, eu peço 1000 desculpas e a gente aí não vai prejudicar mais. Mas se amanhã perder uma van, perder um atendimento, também não quero que seja por conta do Tupi. Eu acho que o Tupi estava ajudando a somar a poder continuar esse atendimento. Essa pergunta vai ser cancelada, então? Pelo que você está falando? Claro, porque pensa bem, se a gente estava prejudicando, eu acho que a gente ainda estava até ajudando, porque estava ajudando a manter a van funcionar, porque antes
alegava que estava com dificuldade de manter a van, né? Então a gente usava nos momentos que ele não atendia, que podia levar os jogadores, às vezes na academia, às vezes no estádio. No sábado não tinha atendimento, né? Precisava levar algum para o treino complementar. Na clínica do Maranhão para atender. É saúde, é esporte. Porque não cabia todo mundo no carro. Os jogadores, alguns iam de carro. Então é isso, minha gente. Se não estava prejudicando... Rafael, só um esclarecimento assim, não é uma permuta entre o Tupi e o João, né? João, é uma parceria. É uma parceria, entendeu? Porque assim, a permuta é quando alguém oferece algo em troca, né? A permuta é do combustível que a gente arrumava, né, com posto de gasolina, porque senão fica parecendo que a gente tem um clube de permuta, que às vezes algum carro, né, que precisa, a gente faz parte do clube de permuta, com posto de gasolina, né, que às vezes precisa de uma gasolina para algum funcionário viajar, fazer trabalho fora, tem aquele combustível. Então, se o Tupi precisava usar a van, em vez de gastar dinheiro do Tupi, que já não é muito, abastecia a van para fazer aquele tipo de trabalho, entendeu? Quando a van ia ser utilizada pelo Tupi. E às vezes ajudava esses pacientes do SUS. Era uma troca, uma parceria. Não sei se eu te respondi, para você também não colocar aí que o João Johnny oferecia a Kombi em troca de combustível, não é isso? É uma parceria que a gente tinha nos horários que tinham vaga. E essa parceria envolvia valores, qual a proporção? Quando precisava, não tinha valores. Ele via dificuldade, porque nós andamos todos, eu fui na prefeitura, eu fui em todas as empresas de fora, eu fui no consórcio, ofereci parcerias até né, o Tamirim foi comigo em todas as empresas, a gente ofereceu uma contrapartida para alguma visibilidade para o consórcio, social, para a gente poder ter o ônibus de volta, levar, mas enfim, tentamos ver uma parceria com um ônibus velho em garagem, nada. Então a gente não tinha hora como levar os jogadores. Aí ele, numa reunião, porque ele é sócio do Tupi, ele falou, olha, tem horas, quem sabe? Aí começamos a estudar a possibilidade. Presidente, a senhora coloca que foi vários empresários para tentar uma parceria, houve essa dificuldade. Por que a senhora atribui essa dificuldade do empresariado de Juiz de Fora para ela? A crise. Todos eles falaram comigo que estavam atravessando uma crise, o país atravessava uma crise muito grande, não sabiam como é que ia dar, que a política brasileira, essa situação, todos eles me alegaram isso. Nicano, você já tem alguma posição em relação ao contrato com jogadores? Né? Já tem alguma definição? Nós conversamos ontem com quase todos os atletas, alguns nós já acertamos a rescisão, e aqueles que a gente tem interesse que permaneça para 2018, nós já iniciamos uma conversa. Mas é muito difícil a gente ter um acerto agora de renovação de contrato, porque é um momento de surgirem novas propostas, vai ficar sempre neles uma perspectiva pela campanha que nós fizemos, às vezes já apareceu um clube de uma divisão acima, então eu acredito que a gente vai precisar aí talvez de uns 15, 20 dias ainda para definir renovação. E a rescisão foi com quem? Não, a gente está fazendo ainda as rescisões. Todos os atletas, o contrato encerram agora dia 30 de outubro, exceto Alexandre, goleiro, Afonso, lateral direito, e o Rafael Augusto, que está emprestado ao Democrata de Sete Lagoas. Os demais com contratos encerrando agora. Os que a gente julga que não vale a pena permanecer no Tupi, a gente já está negociando a rescisão. Se eu te falar com quem que a gente já rescindiu, automaticamente eu estou falando com quem que a gente está tentando a renovação também. Então, por enquanto, é preferível a gente deixar só entre a gente aqui, até para evitar especulação, evitar atrapalhar. O contrato desses três vai até quando, você sabe? Até o final do Mineiro, dos três. Na coletiva depois do jogo, o Ailton comentou uma coisa que eu queria que você analisasse, sobre o seguinte sentido. Ele disse que ele convidou vários jogadores assim que ele veio para cá, né, a tentarem comprar a ideia do projeto, enfim, sabendo que
a condição de remuneração não era mais vantajosa do mercado, mas que era uma possibilidade boa, Série C, uma vitrine e tudo mais. Você acredita que com a boa campanha que o Tupi fez, mesmo com orçamento enxuto, é possível que para a próxima temporada vocês consigam usar isso como argumento para atrair jogadores de um bom nível, uma vez que o próprio Ailton disse, olha, teve jogador que eu convidei que acabou ficando desempregado no segundo semestre? Realmente isso aconteceu muito, jogadores que nós procuramos e pela questão salarial optaram por esperar outra proposta e isso não aconteceu e ficou desempregado. E por outro lado, jogadores como Diego, como Brasília, Ítalo, não vou lembrar, citar todos aqui agora, mas que compraram a ideia, se destacaram e hoje estão recebendo várias propostas. Está até difícil para a gente conversar sobre renovação. Mas o argumento foi esse mesmo, da vitrine, da possibilidade de contrato no segundo semestre, que é um período ruim para o jogador que não está na Série A ou Série B do brasileiro. A Série D, se o time não classificar, é um mês de calendário. Então o segundo semestre geralmente é pior para o atleta de futebol. E não vai ser diferente ano que vem. O atrativo primeiro tem que ser o jogador querer jogar no Tupi. E a campanha que nós fizemos agora, eu tenho certeza que credencia muito, dá muita credibilidade ao Tupi para que os novos jogadores ou até mesmo renovações, que esses jogadores comprem a ideia novamente de vir, mesmo aceitando um salário talvez mais baixo do que em outro clube, mas com um contrato até o final do ano, por exemplo, porque termina o estadual, você não tem garantia de emprego, porque nem todos os clubes têm um calendário. Então, a conversa está sendo em cima disso. Inclusive, alguns que têm proposta para disputar o estadual de outras regiões estão falando em permanecer no Tupi justamente por isso, pelo calendário do ano. A gente tem jogadores que têm proposta de primeira divisão do Campeonato Paulista, mas que têm a possibilidade de permanecer com a gente pelo fato de ter Campeonato Mineiro e no segundo semestre a Série C do Brasileiro. Com essa questão em relação a atrair jogadores, tem uma previsão de melhora assim, na estrutura, seja do treinamento, do transporte para o ano que vem? A gente sempre tem que ter perspectiva de melhora, né? A gente vai iniciar agora a manutenção do gramado do Santa Terezinha, para que quando a gente inicie os trabalhos ele esteja em condições de fazer uma pré-temporada, de suportar o Campeonato Mineiro e depois também a Série C do Brasileiro. Sobre a questão do transporte, é uma situação que a gente precisa resolver também, não vai ser fácil, porque como a Miriam já disse, procuramos empresas de ônibus para fazer parceria, a prefeitura, e não conseguimos esse ano. Mas a intenção é que ano que vem a gente consiga melhorar isso também. Você tem como adiantar que tipo de intervenção vai ser feita no gramado, que tipo de investimento vai ser feito? Não vai ser nada muito grandioso, não. Um engenheiro, né, um especialista vai avaliar a situação e vai nos passar o que é preciso ser feito. Primeiro, ainda não tem nenhum projeto, nenhum plano do que a gente vai fazer. Mas de troca de gramado não existe essa possibilidade. É manutenção mesmo. Só ajudando a responder essa pergunta, o ano passado nós fizemos uma intervenção menor porque o prazo era muito curto. Mas esse ano nós vamos ter um prazo maior para pré-temporada, o engenheiro já nos deu um projeto maior, que com as chuvas que estão previstas, né? Nós tivemos uma estiagem muito grande, que ele acredita que vai ajudar muito para dezembro, a hora que o Tupi retornar. Entendeu? Então vai ser uma coisa que vai melhorar muito. Mas com relação a isso também, a questão do baixo investimento que o clube tem, não sei se a senhora poderia responder o Ricardo mesmo, a criação de um trabalho de base forte, aproveitamento de jovens jogadores, sendo que em Juiz de Fora, na região também, tem vários bons jogadores que poderiam ser aproveitados também. A categoria de base, assim, desde que eu cheguei aqui, a Miriam fala comigo sobre o desejo de criar a categoria de base do Tupi. Mas a gente sabe da dificuldade que às vezes os clubes que não possuem categoria de base recebem muitas críticas em relação a isso, mas o investimento é muito alto. Então, assim, a prioridade do Tupi sempre vai ser o futebol profissional. Mas é uma ideia, um projeto que a gente ainda não tem como prever quando vai conseguir realizar,
mas existe essa possibilidade. Sobre o baixo investimento no profissional, até assim, a conversa que eu tive com os jogadores, porque no início do campeonato conversamos sobre a folha salarial do Tupi ser muito baixa, mas eu acho que uma coisa que tem que ser destacada é que o Tupi foi um clube muito responsável agora no Campeonato Brasileiro. O Tupi não prometeu nenhum salário acima daquilo que ele poderia pagar para nenhum jogador, e o jogador que veio porque realmente comprou a ideia. Se a gente tivesse feito promessas de salários exorbitantes, vocês teriam recebido informações de salários atrasados, talvez não teríamos conseguido chegar onde chegamos. Vimos isso na Série C, na nossa chave. Mojimirim, outros clubes com salários atrasados, o Remo ameaçou também uma possibilidade de greve. Então o Tupi foi um clube muito responsável nesse sentido e não pode ser diferente ano que vem, porque é muito desagradável você trabalhar e ao final do mês não receber o salário. Então a ideia é manter os pés no chão, apesar da dificuldade financeira, tentar fazer um time competitivo, assim como foi agora na Série C, com o recurso que o Tupi tem. Nicanor, qual é a folha salarial hoje e se vai ser mantida para a próxima temporada? A gente falar folha salarial, a gente vai desvalorizar talvez os jogadores que estão aqui no elenco. Um diretor de algum clube que liga para um atleta e ele não imagina quanto ele ganha aqui. E se a gente expor isso, pode deixar pode fazer com que esse atleta deixe de receber uma proposta salarial melhor. Eu acho que não convém a gente divulgar. Sobre se vai manter a mesma folha, se vai ser mais alta, se vai ser mais baixa, a gente ainda está fazendo planejamento financeiro em relação a isso, para saber o que a gente vai ter de recurso financeiro para o ano que vem, para poder definir. Mas com certeza não vai ser uma coisa muito diferente. Nicanor, o que está sendo feito em relação às parcerias para o ano que vem? Já tem alguma coisa sendo estudada? Então, aproveitar, agradecer ao Cruzeiro, ao Fluminense e ao Goiás, que nos cederam jogadores que foram importantíssimos. O Cruzeiro teve aqui o Andrei, que foi fundamental, Patrick fez muitos jogos, o Luan, apesar de não ter tido oportunidade, ele entrou somente no jogo contra o Bragantino, lá em Bragança, mas cresceu muito durante a competição. Paulo Henrique, eu nem preciso falar dele aqui, foi o destaque do nosso time. O Jonathan, também do Goiás, o Bonilha do Fluminense, o Thiago André. Isso, Matheus Pato. o Pato, que foi embora no início da competição. Por conta de promoção. Então, assim, esse tipo de parceria ajuda muito o clube a poder aumentar a sua possibilidade de contratação, né? Porque a gente dá uma segurada na folha e às vezes pode fazer um investimento melhor em determinado atleta. E a ideia é que esse tipo de parceria continue. Vamos procurar de novo o Cruzeiro, o Atlético, o Goiás, os clubes do Rio, de São Paulo, onde a gente conseguir parceria, nós vamos buscar. Sobre os patrocinadores, Nicanor, todos têm um contrato encerrado agora, no final da temporada, ou já há alguma renovação? Dos patrocínios que estão na camisa, 3 encerram agora, né?